Olá, Leão! Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Leão, seja muito bem-vindo aqui ao canal Solária Oráculo, fazendo uma tiragem para você, agora para entender aqui algumas coisas que vai levar um tempo para acontecer. Alguém já está vivendo e alguém já está no meio aqui do processo, tá bom? Tem coisas que é difícil você entender, mas acontecerá no momento certo, tá bom? Então, muitas vezes existe mudanças de personalidades antes, né? Às vezes ficamos também numa certa defensiva, assim, achando que as coisas estão nos afrontando, né? Mas muitas vezes são energias que vêm mudar como um decreto na nossa vida, né? Tem coisas que vão se sincronizando aqui e quebram padrões, né? Na vida aqui. Caiu isso na canalização e vamos estar juntando aqui a sua leitura conforme os vínculos permanecem aqui, tá bom? Vamos ver então, Leão, o que tem que está compatível, complementar e está aí rodeando você, está gravitacionando já à sua volta, tá bom? Que tem potencial para acontecer, repercussão, né? O que vai ser de uma maneira contagiante, né? Se você está de uma maneira já envolvida a essa frequência, está em ressonância com essa energia, tá bom? Vamos lá? Leitura, mesa aberta para o signo de Leão. Leão, Leão, Leão. Eu vejo uma astaróloga que canta, né? Canta aí na abertura. E vem rugindo, né? Vem rugindo. Raposa, urso. Raposa, urso, lírio. Torre. Mais uma carta aqui para uma energia de 5. Energia masculina. Masculina. Uma conexão aqui. Carta da raposa vem como complementar a carta das nuvens, né? Carta das nuvens. Leão está um pouco afobado aqui. Complementando o urso, a lua. Complementando aqui o lírio. Vamos ver a energia que está se intensificando. Carta do chicote. Energia para a carta da torre. Só tá caindo de pacote. Carta da torre, a abundância, os peixes aqui. E a energia da carta da energia masculina. Intuição. Intuição. Agora vamos para as cartas esclarecedoras. Carta da energia da raposa com as nuvens, esclarecendo essa mensagem aqui. O buquê. Esclarecendo então o urso com a lua. Tenho mais de uma carta, eu quero apenas uma carta de carta esclarecedora. Aqui, o sol. Sol e lua. Sol e lua. Muito bem. Agora, esclarecendo o lírio com o chicote. O lírio e o chicote. Vem alguma coisa aqui karmática abrindo o seu jogo aqui, a raposa, né? Ai, eu já tô querendo falar já o que tá vindo aqui. Passado. Clarificando aqui o lírio com o chicote, o passado.
clarificando então a torre com essa abundância aqui, que é a carta do peixe, a carta esclarecedora aqui nessa pontuação da sua leitura. O trevo. Então, clarificando agora a energia masculina e a intuição, o terceiro olho aberto. Energia masculina, um duelo. Duas energias masculinas aqui e uma intuição aqui no elo ali. Aqui, Leão, eu vejo uma pessoa muito funcional. Uma pessoa aqui que tem um excesso de competência. Um excesso de competência aqui com essa carta da raposa. Por que eu falo isso? Porque aqui eu vejo uma sobrecarga. Uma sobrecarga muito grande, um peso excessivo de responsabilidades. Aqui eu vejo que muitas vezes essa pessoa, nos ritmos aqui, usou máscaras para estar ali envolvido nas situações para ser aceito, sempre mascarado, não sendo realmente quem ela gostaria de ser, mas eu vejo muitos questionamentos aqui em referência aos sentimentos que isso gera, né? E até um julgamento mesmo sobre si mesmo aqui. Uma sensibilidade que está se abrindo, sabe? Não vendo mais um contexto em todo esse esforço. Não vendo mais aquele efeito manada, sabe? Tem algo profundo acontecendo aqui com você, Leão. Pode ser um contato espiritual que gera no mundo físico aqui, no seu corpo físico, no seu espírito, uma sensação de estar sufocado e em busca da liberdade para sair de certas crenças doutrinárias aqui. Você entende isso? Então aqui é como que você viveu circunstâncias aqui e que num dia, num nascer do sol, você quis rever esses valores, essas crenças exacerbadas, aquele anseio, aquela frustração, talvez de adquirir bens, de realizar, né? De suportar muitas coisas emocionalmente. E você percebe a vida acontecendo aqui nesses questionamentos. Muita disciplina, muita instrução, aquela busca de perfeição aqui. Muito esforço, muito esforço. Eu falo isso como mãe, eu falo isso como pessoa aqui, eu falo isso como maturidade, a torre. Agora vamos falar dessa energia masculina. Eu vejo que está acontecendo certos pensamentos aqui e até uma certa insônia. O seu cérebro, ele é um órgão que ele secreta substâncias, ele libera substâncias para o resto do seu corpo. E muitas vezes é uma sinalização de desespero,
sabe, de mudança, de um sentido num tempo para se colocar como prioridade, para parar de se criticar. Eu vejo aqui que o seu cérebro sendo um laboratório, sabe aquelas energias de ficar, aquela alquimia emocional, muito esforço, muito esforço, mas aqui há um mas, a carta das nuvens. É um tempo que está se findando. Um tempo se findando. Por que eu falo isso aqui? Porque a carta do buquê, ele fala de um estímulo. Ele fala de um acender, de alguma energia se enaltecendo aqui e atraindo você para uma valorização. Para, vamos dizer assim, quebrando a resistência, quebrando uma resistência sua, que é como assim, um outro mundo acontecendo, um outro mundo. Experiências intensas aqui para Leão, carta do Sol e da Lua. Sabe o que isso significa? Significa que por mais que haja os impedimentos, por mais que haja os pontos negativos, talvez as circunstâncias aqui sobre um controle, uma submissão que Leão estava, e ao mesmo tempo um agito mental que leva a Leão chegar a uma conclusão de algo kármico. Muitos detalhes se intensificando aqui e Leão enxergando que viveu algo kármico, né? De descorar de religiões, de liquidar dúvidas banais e de melhorar para si mesmo sem associações. Vontade de seguir um caminho próprio. Eu digo para você, com experiência espiritual, existem coisas aqui de almas antigas e chegou a hora desse reencontro. Chegou a hora desse reencontro, porque houve uma aqui, vamos dizer, uma crisálida e ao mesmo tempo uma tristeza profunda aqui, Leão, inexplicável, mas que você abraça agora esse período. Você abraça, você se renova, você ganha confiança para algo novo, descortinando aqui na sua visão espiritual. As estrelas estão se alinhando aqui. O passado, tá vendo aqui? O karma. O karma. A maturidade aqui em cima, né? O karma e o passado. Com aquela, vamos dizer assim, ciência de uma justiça divina, libertando você de um peso do passado. Não é isso? E aqui parece que as argumentações ficaram vazias, ficaram superficiais. Foram muitas tentativas aqui, Leão, muitas.
uma excessiva competência. Esse chicote no meio aqui da sua leitura são 5 cartas e o chicote aqui no meio na maturidade e no passado. Maturidade e passado. Há um correio espiritual aqui que mostra para você um stop. Desde um comportamento de lá da infância, de palavras que foram ditas, mas que chega agora para você um amadurecimento, um capítulo novo na sua vida. Todo esse laboratório, você percebe o quanto você baixou a guarda, o quanto você não se deu prioridade, o quanto você se diminuiu. E eu vejo aqui muitas críticas, sabe, no desenvolver aqui dessa trajetória. Você, essa criança, é como se fosse uma criança exposta a situações traumáticas, amadurecendo antes do tempo, sabe? E você gostaria que alguém dissesse isso para você, como eu vou te falar agora, dessa maneira. Não seja reativo. Não seja reativo. Fique no modo observação. Você sabe muito, Leão. Você sabe muito. Você reconhece um espelho da sua alma. Agora. E o tempo quebra essas expectativas ansiosas que você estava. A espiritualidade reconhece quando é apenas capricho e é como ou quando é algo concreto. Não basta você receber, você poderia ter recebido isso antes, mas você teria que saber interpretar aqui. E esse é o momento. Depois de um inverno, tudo se renova. E você percebe que no lugar errado você não terá valor algum. É como diz aqui a palavra do nosso Senhor, o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. O que é a alegria? É o sol, é o clarear da sua mente, da sua visão. E a espiritualidade quebra todas as energias superficiais. E também ela entra em um lugar secreto da sua alma. Não é um assunto que se desenvolve, que se aprofunda intelectualmente. Não é nos livros que estão isso. É você e a espiritualidade. Por que eu falo isso? Porque a torre na abundância aqui é todo esse processo. Você, o muito ouvir, talvez as coisas que distinguiam você, a personalidade pré-estabelecida pelas pessoas, de você não se achar bom, não se achar o suficiente, não se achar bonito o suficiente. Tudo isso, que o muito se ouvir, que acabou virando uma regra para você, sem questionamentos. Regras e crenças impostas aqui, baseadas em achismos e em preconceitos, né? Então aqui é hora de você construir uma nova rotina, um novo hábito. Tudo de bom, de novo. A carta do trevo fala de um merecimento, do receber, um bônus,
uma fase boa, uma dádiva, uma dádiva. Tem algo aqui a qual Leão está muito, vamos dizer assim, esperançoso e aguardando há muito tempo. O que eu falo aqui para você é de um ciclo que se fecha, de um roteiro que se fecha, de toda esse laboratório que você viveu, que te deu recursos para maturidade emocional hoje em dia, né? Aqui, o terceiro olho aberto. Uma dinâmica receptiva, sem dificuldades, sem se sentir reprimido, sem fazer projeções, sem estar fragilizado. Você sai da vida dessa pessoa, essa pessoa sai da sua vida, e isso dá lugar a um período de compreensão, de autodomínio, de autoaceitação, para você viver aqui, não mais aquele envolvimento, aquele relacionamento onde você questionava até sua sanidade mental aqui, o seu estilo de vida, a sua personalidade. Existe um divórcio além do físico, no astral, aqui você fazendo um aterramento, você entrando a um divórcio energético. O divórcio energético, ele corta e permite que a vida se renove. Então aqui você está substituindo crenças por constatações, você está indo atrás da vida e descobrindo o que ela realmente é. Se sentindo digno e merecedor. E agora isso faz você enxergar que você está pronto e isso se encaixa na sua vida. Isso se encaixa na sua vida. Vamos falar desse sol e dessa lua e dessa pessoa aqui no seu terceiro olho, espiritualmente se alinhando aqui agora a sua vida. Por intermédio da espiritualidade cobra. A cobra, ela se renova, ela tem, olha aqui, o ovo, o ninho, há uma nova vida, sem marcas, sem dores, mas com a sua personalidade aqui, com a sua identidade, com toda essa bagagem, é claro, mas enxergando, na verdade, olha, fechamento de ciclo, Leão. Leão, Leão. Veja aqui que agora você percebe que tudo estava interligado. Você trabalhou nas suas raízes para chegar a esse fruto, né? É como se fosse sufocado por tanto tempo e agora você tem essa contemplação. Uau! O amor. Um amor que traz calma, maturidade, realização, verdade, emoção. Nossa! O amor e o buquê. Uma gentileza, um estímulo, enaltecendo você e valorização, a qual há muito tempo até você desacreditou que isso existia realmente, porque você nunca viu alguém demonstrar isso por você. E isso está se intensificando aqui, Leão.
Carta da correspondência. Carta da liberdade. Você está tão próximo de acontecer essa nova história. Carta da cobra. Está tão próximo de acontecer. Assim como existirá, Leão, uma parte. É como não se pode chegar a um lugar sem abrir as portas para isso. Não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então aqui eu vejo uma passagem da sua vida que vai te levar a essa nova fase, que vai, vamos dizer assim, dar um pouco de medo, porque é um momento de decisão, é um momento de desafio aqui. E você precisa, o quê? Da autoconfiança. Autoconfiança aqui, Leão. Carta da energia feminina. Carta da confiança. É o que eu disse. É o que eu disse. Você trabalhando aqui nas suas raízes para ver esse fruto. Esse fruto foi um tempo, foi uma paciência, foi um crescimento, né? E agora você está questionando aquilo que era convicto. E você vê que todas as formas de vida estão interligadas aqui. Os embasamentos que era tão, né, tão convicto para você. Carta do carretel e do chicote. Não foram poucas situações, não, Leão. Não foram poucas, tá? Esse carretel, gente, ele fala de um fio de meada. Como é difícil achar o fio da meada. Tudo emaranhado, né? Desatando nós, querendo desenrolar, mas ainda enroscado, confuso. Mas é o fio do tear do destino, né? É o fio do tear do destino, deixando um passado para trás, um passado de sofrimento, que é esse chicote aqui, um passado de sofrimento, de desconforto, de uma distorção da sua imagem. Não é isso? Então, aqui, agora, a espiritualidade mostrando para você uma chave virando na sua vida, a carta do coração. Um amor estabelecendo-se aqui. Amor estabelecendo-se. Carta do livro e carta da cegonha. Uma nova história. Mas é uma nova história aqui, Leão, que você vai sentir na sua alma. Na sua alma. Como se você conhecesse essa pessoa há muito, muito tempo. É como se você, com todo esse momento ruim, chegando ao fim, colapsando aqui, desabando, uma intimidade espiritual. Uma intimidade espiritual, né? Que vai ganhando força. Vai ganhando força aqui. Você ouviu profundamente aqui. E isso disparou na sua mente essas reflexões. E você, no fundo, você entendia, compreendia que mais profundamente havia um propósito, que você teria que acessar essas camadas, embora também houvesse batalhas internas.
internas, porque não só o fato de você estar num relacionamento kármico, mas também havia a sua identidade lá do passado. Realmente foi uma tempestade, realmente foi um fio do tear do destino. Né? Você venceu inibições, venceu o juízo interno através das sensações, do conhecimento, da busca. Você parou de ser refém aqui daqueles pensamentos que ainda persistem, né? Daquela hipocrisia dirigida pela sociedade. É a carta energia feminina aqui. Energia feminina. Olha aqui, a sua identidade. Eu vejo aqui um embasamento, vamos dizer assim, tanto de crença quanto hábitos familiares também. Que Leão foi, vamos dizer assim, desde muito cedo colocado para responsabilidades, para estar sempre suprindo, para estar sempre desenvolvendo, para estar sempre num revestimento, e tudo isso num comportamento de opressão. Não era espontâneo. Não era espontâneo. Um giro de 180 graus aqui e um corte. E um corte. Mulher. Jardim. Montanha. Caixão. Uau. Balança. Carta 1, que é o mensageiro, e a estrela. Leão, aqui significa que o perdão, ele é um sentimento, aliás, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Uma decisão. Mas, ao mesmo tempo, o perdão, ele não requer reconexão. Ele não te obriga. Ele não te obriga, tá? Então aqui eu vejo um perdão, tá? Você alcançando uma meta com a decisão aqui, a decisão de um perdão, tá? É para finalizar esse ciclo aqui e você avançar. Descortinando aqui a sua visão. Não é? É uma sintonia cósmica aqui, uma sensação de unidade, de canal, um interruptor se ligando aqui. Entende isso? Uma clareza nos seus pensamentos aqui, e você esperava esse sinal da espiritualidade, a carta da estrela. Agora você alcança aqui uma expansão de consciência, Leão, junto a esse amor. Carta do lírio, maturidade. Maturidade, chave e o trevo. Aqui, Leão, eu vejo até benfeitorias sociais, tá? Uma maturidade é como se você ganhasse uma nova forma de pensar e isso te levasse também a uma ajuda ao coletivo, sabe? Uma superioridade espiritual. Sabe, entender aqui no plano físico o que é a sua missão. O que é a sua missão. Buscar uma mudança e entender também que o firmamento, ele tinha como projeto para você. Por isso eu falo para você que é um amor de outras vidas, um amor de almas passadas, de almas antigas aqui. Porque isso só é aqueles que são escolhidos. Você procure saber sobre o 144 que está relatado no livro da vida, né?
E é os 144, é os que vêm fazer aqui, que tem os caminhos escancarados, uma reviravolta que leva uma evidência. E não é todo mundo, não é. E sentir um plano espiritual aqui, e você sendo alvo disso. Você sendo alvo, uma linguagem diferente com você, sabe? Algo engenhoso, algo que entrelaça o caminho de vocês e edifica. Edifica. É algo que você percebe profundamente. Como eu disse, não é algo que se adquire aqui através da intelectualidade. Não existe isso nos livros. Eu vejo aqui que você está buscando, ansiando isso, né? É algo que é aberto de dentro para fora e vai se afunilando, vai se afunilando. E você sente toda uma sintonia se reescrevendo, te dando instruções, e você buscando a sabedoria e as orientações espirituais. E o comportamento coincide, as mensagens e a intuição começam a vir a todo tempo. Os insights, as intuições, isso começa a contemplar, começa a pulsar aqui junto com você. E é muito intenso, Leão. Por isso que eu estava falando desde o começo sobre uma insônia. Sobre uma insônia. Né? E não serve para que você fale para outras pessoas, porque as pessoas são incapazes de ver isso, porque eles não estão nessa mesma percepção que você. Ok? A gente só consegue ver no outro o que já existe na gente. Ok? Então aqui é como se fosse desbloquear uma situação que você, através do seu verbo, através do seu falar, através da sua energia, você vai curar as suas feridas, você vai atrair pessoas, você vai entender as suas reais motivações. E essa pessoa chegando na sua vida. E pode ser também que você tenha acordado antes dela, percebido antes dela, que às vezes o que está conectado a gente, a pessoa ainda está passando pelos processos kármicos. Entende? Mas vocês já estão na mesma frequência aqui. Já estão. E você sabe que você veio ao mundo para fazer algo por ele, para deixar seus vestígios positivos aqui dos seus passos. Porque o seu coração já foi muito ferido, Leão, e você sabe como não causar dores nos outros. A energia do seu momento te trouxe até aqui. Ninguém é bom por acidente, Leão. Ninguém é bom por acidente. A virtude é uma prática, é o laboratório. Olha aqui a ampulheta, a confiança. Eu vejo que esse amor, ele é um amor que parece tardio. Parece tardio, mas não é um amor, assim, é um amor, aliás, é um amor que ultrapassa a sintonia física. É muito mais do que um estímulo sexual e físico. Ultrapassa, é algo além, é algo além. Aqui, essa montanha fala de toda a percepção dessa viagem interna, quanto você se percebe que o quanto era prisioneiro, quanto você quebrou esses padrões aqui, essa ascensão que te leva ao pico, os pontos cegos
Você percebendo os pontos cegos aqui? Hora de... hora de brilhar, Leão. É muito sua cara esse sol. É tudo desbloqueando os potenciais. Você perceberá potenciais em você. Agora você não está mais naquela falta de presença, de consciência, alienado, não. Agora você está percebendo a boa vibração, que você está no lugar certo, na hora certa. Você notará isso. Um destaque, um romper aqui. Eu vejo aqui um aniversário. Um aniversário. Sabe aquela data que te deixa emotivo, com uma certa crise existencial? Agora para você será diferente isso, Leão. Aquele sentimento de não pertencer aqui, sabe? A espiritualidade mostrando para você onde você tinha que trabalhar. Era uma hibernação, a carta do urso. Uma hibernação espiritual, porque estava bloqueando aqui o seu terceiro olho, né, Leão? Mas houve um início depois dessa hibernação, a carta do urso e a carta 1, a carta do mensageiro. Olha esse sol em formato de coração reluzente. O cavalo, ele fala de movimento. Movimento, e aqui, se você perceber, é uma montanha. Custou para você chegar. Custou. Não é isso? Vamos lá, então, a uma mensagem que será a cereja do bolo aqui para você, Leão, para finalizar aqui a sua leitura. Linda, linda, linda essa leitura. Preste sempre atenção à voz do amor e dê sempre a chance a você mesmo de sentir novas experiências sem receio. Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui para você? Que a voz do amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Dê sempre a chance, talvez a primeira, talvez uma chance que você nunca se deu, de sentir novas experiências sem receio. Por quê? Porque talvez aquele cárcere mental ainda venha invadir a sua mente, colocar medo em você. E você precisa distinguir o que é a sua mente, o que é o seu medo, o que é intuição, o que é a voz dos seus mentores. E com o tempo você consegue distinguir cada um, cada um. Ok, Leão? Então essa é a mensagem linda que a espiritualidade mostra para você, tá? E que você está nesse fluxo, tá bom? De recursos, somas, condições, observação, tudo isso é uma imersão. Mas nada melhor do que isso, do que o despertar, ok? Se essa é a sua leitura, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o meu contato para você entrar em contato comigo e você perceber melhor esses acessos na sua energia, para que você vá numa direção certa, e se livre da falsa moralidade que tanto te incomoda, Eu percebi isso aqui na sua canalização. Essa consciência mostrará para você, né, todas essas fases que você está passando, e a sua leitura particular na sua energia trará as conclusões para isso, ok? Então, a leitura ela custa R$90. Você tem direito na leitura, você tem direito a 3 perguntas também, incluindo na sua leitura. Então é só você clicar nessa letrinha azul aí que vai estar no primeiro comentário aí desse vídeo. Ok, Leão? Então eu finalizo aqui agradecendo sempre, né, a presença de vocês e desejando a vocês foco nessa descoberta
E muito boa sorte, Leão.